E aí, pessoas, a paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes, do seu canal preferido do YouTube, Estudando a Bíblia com o Guilherme Góes. E hoje, pessoal, vamos para um tema muito importante, já continuando aquela nossa série de vídeos falando a respeito do iluminismo. E hoje a gente vai falar de uma corrente ideológica do iluminismo que é muito popular aqui no Brasil, que é o liberalismo. E o liberalismo é um negócio muito importante, cara. É um negócio muito importante, muito interessante de se analisar. Então, desde já, eu gostaria já de pedir para você que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Vai ser muito importante, vai ser muito interessante que você acompanhe as produções aqui do canal, embora a gente esteja, sim, por enquanto, com um ritmo de postagem ainda baixo, mas eu pretendo aumentar isso ainda com o tempo, tá, pessoal? Eu gostaria de pedir a compreensão de vocês quanto a isso, porque é realmente muito difícil ter que estudar para trazer um conteúdo decente, o conteúdo que vocês merecem, tá? Então, assim, o liberalismo, gente, ele é uma corrente ideológica que ele surge daquele jargão, daquele ideal da Revolução Francesa de liberdade. Mas ela não é a liberdade que é preconizada pelos antigos, que é pregada pelo o cristianismo. Ele é algo muito peculiar e que é muito presente na nossa sociedade atual, que é a ideia de que você tem certos direitos que são inerentes à sua própria existência, enquanto ser humano, e que eles não estão necessariamente vinculados à virtude. Isso realmente, cara, é uma novidade. É uma novidade. Dois dos principais pensadores, eles não são os únicos, mas são esses que eu gostaria de estar falando aqui. Um é John Locke e o outro é Adam Smith. Adam Smith, a gente bem sabe que é conhecido como o pai do liberalismo econômico. E uma das teorias que ele desenvolveu é a teoria da mão invisível do mercado, em que o mercado ele se autorregula. É um funcionamento realmente democrático do mercado, um funcionamento bastante democrático, em que todas as pessoas deveriam, que ele acreditava que as pessoas elas faziam aquilo que é melhor para si. As pessoas faziam aquilo que é melhor para si, mas ao fazerem o que é melhor para si, ao buscarem o seu lucro, ao buscarem o seu benefício próprio, elas estariam ajudando as outras pessoas meio que por acidente. Então, você deveria liberar totalmente o mercado a fim de que os empreendedores, a fim de que as pessoas buscassem sempre o seu lucro pessoal, e dessa forma a sociedade se desenvolveria nesse mesmo embalo. A sociedade ia se desenvolver junto. Um exemplo legal, cara, seria você pensar, por exemplo, em um padeiro. Ele dizia que, por exemplo, o padeiro, ele sempre vai buscar ter o máximo de retorno possível. Mas para que ele obtenha o retorno necessário, é preciso que ele produza pães de qualidade. Só que ao ele produzir pães de qualidade visando o próprio lucro, ele também está beneficiando os compradores. Porque agora as pessoas que vão comprar pães, elas podem ter acesso a um pão de boa qualidade. Então, o padeiro, ao buscar o seu interesse próprio, ele por acidente acabou ajudando as outras pessoas. Essa é a ideia de Adam Smith. Ideia essa que foi superada por outro pensador, John Nash, na sua teoria que é conhecida como a teoria dos jogos, em que ele diz que as pessoas, que a sociedade se desenvolve
Na medida em que as pessoas buscam o que é melhor para si e o que é melhor para os outros. Aqui a gente encontra uma falha muito grande na teoria original de Adam Smith, porque, cara, quando você busca apenas aquilo que é bom para você mesmo, não necessariamente aquilo que é bom, mas aquilo que aparentemente vai te trazer mais retorno, aparentemente aquilo que vai te trazer mais lucro, talvez passar a perna em alguém possa lhe trazer retorno. Talvez você entrar na política e começar a passar o rodo nos cofres públicos vai te trazer mais retorno. Até mesmo financeira, até mesmo no ponto de vista empreendedor, tá? Quantas pessoas aí, cara, não tinham um empreendimento, inventaram de entrar na política, pegaram dinheiro público, injetaram na sua própria empresa para poder fazer a empresa crescer. Isso são coisas que acontecem. Cara, as famigeradas práticas predatórias que existem no mundo dos negócios, em que empresas maiores fazem de tudo para poder derrubar empresas menores, para poder destruir a sua concorrência, para poder criar monopólios. Todas são coisas que são fruto da mão invisível do mercado. Infelizmente, nessa área eu sou apenas um técnico. Eu não posso trazer para vocês a melhor solução. Não posso oferecer para vocês a melhor solução. Apenas posso aconselhar vocês a que estudem. Porém, infelizmente, eu não posso trazer a melhor solução para vocês, até porque eu mesmo desconheço. E falando de John Locke, duas de suas teorias mais conhecidas e que se arraigaram na nossa sociedade, na nossa cultura, é a teoria da tábula rasa e a teoria do justnaturalismo. E assim, o que é o justnaturalismo? É justamente essa ideia de que o ser humano, apenas por ele existir, você já é detentor de certos direitos que são inerentes à sua própria natureza, que são inerentes à sua própria existência. E a teoria da tábula rasa, ela lhe confere uma igualdade. Cara, tudo isso são extremamente democrático, né? Eu acho incrível. A teoria da tábula rasa, ela diz que todas as pessoas, elas nascem como uma folha em branco. Em que ao longo do tempo, através das experiências, você vai se escrevendo coisas ali, a pessoa vai aprendendo, vai conseguindo assimilar tudo de forma meio que orgânica. Enfim, ele quer abolir a ideia de que existem aptidões que são naturais de certas pessoas, que certas pessoas já nascem com certos privilégios da sua própria natureza. Que, convenhamos que é uma coisa até bastante evidente, isso é facilmente observável. Mas a ideia justamente é essa. E, assim, vamos traçar aqui alguns pontos, cara. Primeiramente, o direito, o suposto direito que você tem, nada mais é do que uma obrigação, do que um dever que os outros têm para com você. É ou não é verdade? Se você diz, por exemplo, assim, todo cidadão tem direito a saneamento básico. O que é o direito a saneamento básico? Que você nasce e então instantaneamente, como num passe de mágica, surge também um banheiro junto com toda a tubulação, com toda a encanação que vai direcionar os seus resíduos orgânicos para o esgoto, e que o esgoto também surgiu junto com a humanidade de forma natural. Não, cara, toda vez que você fala o cidadão tem direito a saneamento básico, o que você está dizendo é que algum órgão, no caso do Brasil, é um órgão, no caso do Brasil é o Estado, eu não sei se em algum outro país existe algum tipo de investimento privado para essa área, eu acredito que não, tá? Mas pode ser, talvez. Você está dizendo que o Estado tem um dever para com você, tem uma obrigação de lhe fornecer o saneamento básico. Se você diz que todo cidadão tem direito à saúde pública, cara, não é que todo cidadão vai nascer
E junto com ele vem um médico, vem colado junto com ele um médico que vai estar pronto a qualquer momento em que ele precisar de algum tipo de serviço, atendê-lo gratuitamente. Não é isso. Você está dizendo que outras pessoas, você está dizendo que o Estado, você está dizendo que você está dizendo que outras pessoas, que outros indivíduos têm uma obrigação para com você no que tange a manutenção da sua saúde. É isso que você está dizendo. Então esse tipo de coisa, ele já se torna algo que é metafisicamente difícil de se pensar. Difícil de se conceber, difícil de se imaginar, cara. Você tem que... todas as pessoas já nascem com certos direitos. E a tábula rasa? A tábula rasa, eu entendo a tábula rasa como uma rebelião à hierarquia natural da realidade. Cara, porque é evidente, gente, é evidente. Certas pessoas nascem com... Não, primeiramente, que essa ideia de que todas as ideias elas são concebidas de forma a posteriori, isso é uma idiotice. Até porque a gente consegue observar até mesmo nos animais, quem dirá no ser humano, a gente consegue observar até mesmo nos animais que eles já nascem sabendo certas coisas. Eles já nascem sabendo certas coisas. Ninguém nunca ensinou uma rolinha que ela tem que comer pedra para que ela possa conseguir triturar os alimentos dela. Ainda assim, ela faz isso. A gente observa em crianças muito pequenas, cara, não necessariamente assim em um bebê, tá? Em bebês a gente consegue observar certos outros instintos, mas pelo menos assim a partir dos 2 anos a gente consegue perceber que a criança ela desenvolve uma autoconsciência. Coisa que alguns animais até têm. A criança desenvolve uma autoconsciência. Ela sabe que ela existe enquanto um indivíduo. Mas como foi que ela aprendeu isso? Ela não precisou passar por um curso para aprender esse tipo de coisa. A criança não precisa passar por um curso, por todo um treinamento. Não precisa passar por uma pós-graduação para se olhar no espelho e saber que aquela imagem que ela está vendo não é de outra pessoa senão dela mesma. Isso são coisas que vêm naturalmente. Assim como a noção de tempo. Por exemplo, isso é algo que é natural do ser humano. Então, só essas evidências já põem a teoria da tábula rasa abaixo. Mas o que é que tem de tão perigoso na teoria da tábula rasa? É porque, cara, essa revolta à hierarquia, esse anarquismo que a teoria da tábula rasa ele te coloca, ele justamente é um fator de corrupção da sociedade, que cria um sentimento muitas vezes de inveja, cria, cara, você conseguir, porque muitas vezes é difícil a pessoa aceitar, por exemplo, sei lá, cara, eu treino, tal, eu pratico exercício físico constantemente, mas eu não tenho uma propensão genética a gerar músculos. Mas tem outras pessoas, tem amigos meus que não fazem nada e são, pelo menos esteticamente, pelo menos aparentemente, eles são mais fortes que eu, né? Eles têm muito mais volume muscular, muito mais definição do que eu. Mesmo eles não treinando, mesmo eles não fazendo nada praticamente. Só comendo. O que é isso? Isso é uma predisposição genética natural da pessoa para que ela se desenvolva fisicamente. E muitas vezes, cara, essas coisas, elas estão ligadas à vocação da pessoa. Elas estão ligadas à vocação da pessoa. E isso é uma coisa, cara, tipo assim, eu sempre tive uma predisposição maior eu sempre tive uma inclinação maior para a arte. Sempre tive uma sensibilidade artística maior, e eu acredito, assim, talvez isso tenha a ver com a memória genética, com uma coisa que foi herdada. Eu acredito que seja algo possível. Nessa teoria, até onde eu sei, ela não tem
um embasamento muito grande, cara, mas assim, empiricamente a gente pode perceber que existem sim algumas evidências que apontam para a existência de memória genética. E cara, isso são coisas que são importantes. A excelência humana ela é algo que deve ser valorizado. Ela é algo que deve ser valorizado. E tipo assim, a gente entrando mais na corrente do liberalismo em específico, quando você cria essa igualdade, quando você cria essa... E sobre isso, cara, a gente tem, nós que somos cristãos, a gente tem o recurso da Bíblia para a gente poder utilizar. Na Bíblia a gente tem alguns textos que são muito importantes. Eu vou buscar minha Bíblia aqui para mim ler aqui para vocês. Aqui, ó, esse aqui eu acho que é o mais importante, cara. Todos vocês conhecem, né, a história de Jó. Jó era um homem muito rico, tal. Capiroto foi falar com Deus, pediu permissão para atentar a vida do Jó. Capiroto tirou tudo da vida do Jó, destruiu tudo que tinha, tudo que o Jó possuía. Jó ficou pobre, miserável, ele ficou doente. Tudo do dia para noite, foi exatamente no mesmo dia, toda essa desgraça aconteceu. E ele disse isso daqui, olha. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em outra passagem, lá no livro de Eclesiastes, Salomão nos diz que nós devemos nos alegrar com o fruto do nosso trabalho, porque ele é bênção do Senhor. O que a Bíblia está tentando nos dizer aqui? Que, no final das contas, o único que pode dizer verdadeiramente que alguma coisa pertence a ele, que ele tem propriedade de alguma coisa, é Deus. Lembra? Do mundo não se leva nada. Do mundo não se leva nada. Cara, aqui não tem nada que seja seu. Tudo aqui, tudo foi te dado. Ou melhor, tudo te foi emprestado. Parábola dos talentos agora. Parábola dos talentos. E, cara, você não tem direito, você não tem uma condição natural a nada que seja... você não tem direito natural a nenhuma das benesses que hoje você usufrui. Ou você acha, por exemplo, que no mato existe internet? Você acha que no mato existe celular? Tu acha que, por exemplo, você acha que no mato existe Instagram, existe Facebook? Tu acha que no mato existe geladeira? Vou te dizer o que é que tem no mato. No mato você tem pio de cobra, você tem escorpião, tem carrapato, tu tem... você tem jacaré, tem onça. Cara, o mato é um negócio sinistro. É um negócio sinistro. Vocês aí que acham que índio gosta de mato, índio morre de medo de mato. Índio morre de medo de mato. Quem sai pro mato nessas organizações humanas que são mais expostas à natureza, como os indígenas, algumas tribos africanas, quem sai pro mato são os homens mais experientes que conseguem lidar com aquilo melhor, conseguem lidar com aqueles perigos melhor, porque eles sabem que aquilo é perigoso. Olha, a nossa sociedade atual, ela vive uma síndrome de filho de papaizinho, como eu já disse anteriormente em outros vídeos. Porque a gente deveria ser pobre, miserável, sofrer, mas o legado que os nossos ancestrais nos deixaram, ele foi algo tão grandioso que está nos bancando até hoje. Está nos bancando. Nossa sociedade tem muitas posses. Tem muitos bens materiais. Porém, a nossa sociedade ela não é rica. Ela é filha de ricos. Existe uma diferença nisso daí. E isso é algo muito interessante você colocar na sua cabeça. E enquanto a questão da liberdade tão falada pelo liberalismo,
Olha, existe um ditado antigo que diz que liberdade não é libertinagem. E o que é que os antigos entendiam por liberdade? Os antigos entendiam por liberdade você simplesmente está de acordo com os preceitos divinos. Você está de acordo com a lei divina. Por quê, cara? Porque se você busca liberdade para o vício ele te escraviza. O pecado ele te escraviza. Ele não te dá escolha. A única liberdade que de fato existe é a liberdade da sua alma. Isso me parece muito Neo Gênesis Evangelion, né, cara? Tá aí um dever de casa legal pra vocês, assistir Neo Gênesis Evangelion. Um anime pequenininho, não é que nem One Piece. Tem só 26 episódios e 2 filmes. Você consegue assistir. Tem gente aí que gosta de maratonar a série. Você consegue assistir em uma semana brincando. 26 episódios e 2 filmes. Pela qualidade. One Piece tem mais de 1000 e tantos episódios. Tem gente aí que já tá no próximo episódio que ele nem lançou. Então, tipo assim, cara. A gente tem várias limitações que nos são impostas pela nossa própria natureza. Pela própria realidade. Do contrário, você poderia voar. Você consegue voar? Você não voa. Por que você não voa? Porque existe um negócio chamado gravidade que te prende no chão. Não é verdade? Você poderia atravessar uma parede, mas você não atravessa. Porque porque existem certas regras, certas leis da física que te impedem de fazer esse negócio. Você é um ser corpóreo, seres corpóreos não conseguem ocupar o mesmo espaço. Então, cara, são coisas que são muito importantes da gente pensar. Então, assim, a gente naturalmente já tem essas limitações. A nossa esfera de atuação, ela é muito pequena dentro da realidade. E aí o indivíduo quer estreitar isso ainda. Cara, esse campo de atuação, ele quer tornar o negócio ainda menor do que já é. E ainda com a desculpa de estar lutando pela liberdade. Eu acho isso algo incrível, cara. Porque, tipo assim, você abdica da liberdade real que você tem em nome de um simulacro. Aí tu acaba se tornando muito mais escravo do que aquilo que tu já era antes. O mundo atual é cheio dessas coisas, né? Ah, não, a democracia, a libertação sexual, o transhumanismo, não sei o que. Cara, macho, tudo isso daí tem deixado a sociedade doente, tem deixado a sociedade viciada, tem deixado muitas pessoas pobres, muitas pessoas miseráveis. Ou seja, o que é isso? Você está diminuindo a liberdade que você já tinha. Porque, cara, você pode muito bem. Você pode não treinar, você pode dormir mal, você pode comer mal, você pode passar o dia todo aí sentado assistindo televisão e comendo Doritos. Você até pode fazer isso. Você pode dizer que isso é sua escolha. Mas se você fizer isso, a liberdade que você vai ter para com o seu corpo, ela vai diminuir. Você não vai conseguir levantar a mesma carga que uma pessoa que treina consegue levantar. Você não vai conseguir utilizar o seu corpo, ter o domínio, a consciência corporal que pessoas que praticam esportes conseguem. Você não vai ter a disponibilidade, você não vai ter a capacidade de se expor a certas situações, simplesmente porque você vai ficar doente, porque a sua imunidade caiu. E com o tempo, você vai apresentar certas doenças que são decorrentes desses seus maus hábitos que vão te limitar ainda mais. Isso não é uma coisa que é óbvia? Não é uma coisa que deveria ser nítida para todo mundo? Mas o cara fica assim, não, agora eu sou livre. Eu posso passar o dia todo assistindo pornografia e enchendo meu bucho de Coca-Cola. Cara, isso não é liberdade de verdade. Isso não é liberdade de verdade. A liberdade de verdade que você tem é a liberdade de ser santo, é a liberdade de você ir para o céu, é a liberdade de você servir a Cristo verdadeiramente, de você entregar a sua vida por Ele, de você estar totalmente sujeito, submisso à vontade de Deus.
Essa é a liberdade que é a única liberdade que existe de fato é essa. E tu acha que tu não vai ser mais feliz, cara? Frase de Chesterton. A felicidade, ela é a propaganda do mundo, mas é o segredo do cristão. Fica pra vocês aí, gente. Liberdade não é libertinagem, tá? Eu não sou um liberal, não quero que nenhum de vocês sejam, por todos os motivos que já foram apresentados aqui. Essas correntes filosóficas iluministas, as ideologias que são derivadas disso daí, nenhuma, cara, trouxe uma coisa boa para a nossa sociedade. Nenhuma trouxe uma coisa boa para a sociedade. Eu incentivo vocês a sempre buscarem ideias mais antigas. Existem sim ideologias não, existem filosofias pós-modernas que são muito úteis, que são coisas muito boas, mas todas elas estão bebendo de fontes pré-iluministas. Então, assim, é algo que você deve pensar. É algo que você deve pensar. Os frutos desse tipo de pensamento, ao invés de terem gerado tudo aquilo que eles prometeram, só trouxeram dor, trouxeram morte e deixaram a nossa sociedade doente. Olha o que foi que aconteceu com a Revolução Francesa. Gente, vocês estudem a Revolução Francesa. Foi o que aconteceu na Revolução Francesa, o massacre que aconteceu na Revolução Francesa, gente. Vocês acham que, por exemplo, o nazismo teria sido possível se não fosse por causa dessas correntes ideológicas? Não teria, não teria. Essas coisas não teriam existido. Então eu quero incentivar vocês aqui a migrarem para ideias mais antigas e a buscarem a excelência. É a única... Porque no fundo, não só essa é a única liberdade que nós temos, mas é a única coisa que a gente pode de fato fazer. É a única liberdade que nós temos. É a liberdade de lutar todo santo dia. De sermos guerreiros. É só isso que a gente consegue, é só isso que a gente pode fazer, é só essa a liberdade que nós temos. Então eu agradeço a atenção de todos vocês, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau e amém.